Tecnologia e prática na mesma solução. Dados e inovação com responsabilidade. Solo, água e clima, agro de verdade. Foi o caso aqui, mas eu acho que tá acontecendo. Atrasado, né? Ainda bem que tá com crédito. Segurar um pouco. Tudo bem, tá com crédito. De boas. Tá com crédito também. No Banrisul, a sua empresa tá com crédito. Quer investir no negócio? Precisa de capital de giro? Quer quitar uma dívida? Tá com crédito. Banrisul, sujeito à análise de crédito. Caros alunos, é uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês. Estou aqui para, dentro do módulo 2, falar para vocês sobre marcadores moleculares. Esse trabalho que eu vou desenvolver é uma sequência do trabalho que o Mazardo vem fazendo com vocês. E eu vou trazer os marcadores moleculares, que isso nos leva ao GS, que são os cruzamentos, são melhoramento genético de plantas e animais. E esse primeiro momento eu vou fazer aqui uma síntese rápida para vocês, vou trazer um resumão, para que vocês possam entender ao longo do trabalho tudo que for falado, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar conversando, dizer para vocês que esse nosso trabalho, esse nosso curso está chegando até vocês com o patrocínio do Banrisul, com o apoio do Sintargues Egipteia, do Grupo Priori, da LS Tractor, da Skylight, da São José Industrial, da Skylight e também da Piuce Biotecnologia. São esses parceiros que nos ajudam a levar esse trabalho até vocês. Bom, então agora nós vamos falar, pessoal, sobre os marcadores moleculares. É a ferramenta que permite enxergar as diferenças genéticas entre indivíduos e espécies, como se fosse uma impressão digital. Vamos entender o que são, como evoluir e onde são aplicados. Bom, então vocês já ouviram aqui que ele é uma impressão digital. Ele é um traço, né, que ele sobrevive ao longo dos tempos. É que nem a nossa impressão digital do dedo, e quando a gente nasce com ela e vai até morrer, tá? Então, o que é um marcador molecular, pessoal? É uma variação ou uma sequência específica no DNA que serve como ponto de referência. Ele nos permite identificar diferenças entre indivíduos ou espécies. Cor de olhos, cabelo, tom da pele, aquela variedade de milho que tem um sabugo mais fino, um sabugo mais grosso, um grão mais comprido, outro mais fino. Então, essas variações, então, que através desse traço a gente consegue identificar, tá? É o ponto mais importante. Como esses marcadores não mudam no ambiente, eles funcionam como uma verdadeira impressão digital genética, estável e única. Para entender os marcadores, precisamos do conceito de poliformismo genético. É a presença de duas ou mais formas variantes de um gene, os alelos, numa população com frequência acima de 1%. Bom, todos nós e as plantas têm uma frequência acima de 1%. Aquele que tem abaixo de 1%, ele tem uma anomalia, ele tem uma mutação, tá? Então, todos nós temos essa frequência acima de 1%. Essas pequenas variações no DNA geram a diversidade natural entre as pessoas e afetam traços físicos, a chance de ter doenças e até a resposta a medicamentos. É exatamente essa variação que os marcadores conseguem detectar. Então ali se faz essas leituras e consegue entender tudo aquilo daquele DNA, daquela parte do DNA que traz a informação nossa. É como nós tivermos uma nossa carteira de identidade, nós entrarmos ali e ter todas as nossas informações dentro dela. Então isso tem uma história ao longo dos tempos, né? Os marcadores evoluíram em gerações. Começamos pelo RFLP, passamos pelo RAPD, que é o RAPD, depois o AFLP, microsatélites, SNP, e chegamos às técnicas de nova geração, o NGS. Cada geração trouxe mais precisão, mais velocidade e menos custo. Então nós vamos percorrer um pouquinho essas gerações para que fique entendido o que aconteceu ao longo desse tempo. Começamos pelo RFLP, a primeira geração. Ele usava enzimas
de restrição para cortar o DNA em fragmentos de tamanhos diferentes, que são detectados por hibridização. É um marcador codominante com alta reprodutibilidade, porém lento, e exige grande quantidade de DNA, o que limitava seu uso. Então vocês veem assim, ó, que ele era muito lento para fazer o processo, né? Então isso dificultava. E vocês têm conhecimento aí que se levava anos para se ter uma espécie, principalmente nos bovinos, que chegou-se a ter 32 anos para se ter uma espécie pura de um cruzamento. Então era muito lento esse processo para que se pudesse chegar no melhoramento. Então a segunda geração já temos o RAPD, que é o RAPD, que até já disse que é rápido, né? Mas ainda é muito lento, ele ainda continua engateando. Que usava PCR como príncipe arbitrário, é rápido e barato, mas tem baixa reprodutibilidade, então esse era o fator que limitava ele. Já o AFLP combina enzimas de restrição com PCR seletivo, permitindo analisar muitos marcadores de uma vez, alta multiplicagem e com boa reprodutibilidade. Então aqui no AFLP nós já começamos a agilizar esses melhoramentos, esses cruzamentos. Já aqui nos microsatélites, o SSR, são repetições curtas em tandem no DNA. São condominantes e multialélicos, com alta variabilidade, ideais para mapeamento genético. Já os SNP são variações de um único nucleotídeo. São os mais abundantes no genoma, muito expressivo e fácil de automatizar. Tá? Então aqui já deu mais velocidade no processo, nessa geração. Então aí chegamos à nova geração, que é o NGS, que depois a gente vai falar mais aprofundado sobre esse tema, com técnicas como GBS e RAD-Seq. Tá? Aqui conseguimos analisar milhares de marcadores ao mesmo tempo, com alta densidade genômica e resolução. Custo e benefício vem melhorando rapidamente, tornando essa técnica cada vez mais acessível. Então aqui já foi feita uma rapidez nos processos, né, de análise e cruzamentos, e já começou a baixar o custo. Para que serve isso na prática? O melhoramento genético, usando seleção assistida por marcadores para escolher plantas ou animais com características desejadas. Também usamos para mapeamento genético, para identificar cultivares, controlar pureza e para estudos de diversidade e conservação. Então é para isso que ele serve. Então a gente vai fazendo o estudo desses DNA para ver aquilo que pode ser aplicado para ir melhorando a cultura, para ir melhorando a parte de vegetal e animal. Temos que destacar os marcadores são independentes do ambiente. Então esse sistema ele permite detecção precoce e tem alta precisão, mas também há limitações. O custo inicial da infraestrutura e a necessidade de bioinformática para analisar os dados. Então aqui não depende daquele processo que a gente levava ao longo do tempo, usando a própria natureza, replantando ou cruzando os animais para que a gente chegasse lá na ponta com um animal de uma raça pura, de uma genética melhor, ou aquela planta que ia dar mais produtividade, mais peso, mais produção em pequenas áreas. Então, nesse processo aqui de agilidade, isso está sendo mais rápido sem precisar desse ambiente aí fora para se fazer essa reprodução, tá? Vimos que o poliformismo é a base, o marcador é a ferramenta que detecta essa variação. Essas técnicas evoluíram do RFLP até o NGS. Então, do RFLP até o NGS, houve ali várias tentativas no meio desse caminho para que se pudesse chegar a esse trabalho com precisão, com rapidez e com um custo menor. Tá? E nós vamos dar continuidade depois falando dos GS, que aí a gente já vai aprofundar dentro dessa nova geração de trabalho de pesquisa. Pessoal, nós vamos dar continuidade a esse trabalho. A gente falou sobre os marcadores, os MAS, né? E agora a gente vai falar sobre
a seleção genômica, que é o GS. Essa aqui é aquela tecnologia mais avançada, por isso que a gente viu primeiramente os marcadores e agora a gente vai ver todo esse trabalho. Fiz aqui um roteiro para ficar mais fácil de informar vocês, levar vocês a informação. Então, vamos iniciar falando de um tema mais revolucionário da agricultura moderna, a seleção genômica, ou simplesmente GS. Se você trabalha com melhoramento genético ou está no campo acompanhando a evolução das sementes do rebanho, você já percebeu que o ritmo das mudanças acelerou drasticamente. Mas como chegamos até aqui? Historicamente, o melhoramento começou com a seleção fenotípica, ou seja, o olho do selecionador. Escolhíamos o animal mais forte ou a planta mais produtiva, baseada apenas no que víamos. Depois, evoluímos para a seleção assistida por marcadores, o MAS, que a gente já comentou anteriormente, onde buscávamos genes específicos de grandes efeitos, como a resistência a uma doença específica. O problema é que a maioria das características que realmente dão dinheiro ao produtor, como a produtividade de grãos ou o ganho de peso, não depende de um único gene, mas de milhares deles. Cada um contribui com um pouquinho. E é aqui que entra a seleção genômica. Ela não tenta achar o gene. Ela olha para o genoma inteiro de uma só vez, através do que chamamos de desequilíbrio de ligação. O GS consegue captar o efeito de todos esses pequenos genes espalhados pelo DNA, é como se passássemos de uma lanterna que ilumina um ponto específico para um refletor que ilumina um estádio inteiro. Então, aqui, pessoal, nós estamos vendo que o GS ele é mais abrangente, ele consegue identificar pontos que antes, no processo de marcadores, não se conseguia. Então, por isso que nós estamos entrando nessa nova fase e trazendo isso para vocês, porque aqui está alguns detalhes que vocês vão ver nas próximas aulas, que é muito importante no nosso dia a dia, tá bom, pessoal? Para entendermos a seleção genômica, precisamos falar sobre os SNPs, que são os polifonismos de nucleotídeos únicos. Imagine que o DNA é um livro imenso e o SNP é uma única letra que muda entre um indivíduo e outro. Essas pequenas variações são os nossos marcadores. O conceito fundamental aqui é o desequilíbrio da ligação, o LD. E pense no LD como uma amizade próxima entre o marcador que conseguimos ver no laboratório e o gene real que controla a característica, o QTL, que muitas vezes não conseguimos ver diretamente. Como eles estão muito próximos fisicamente ao cromossomos, ele tende a ser herdado juntos. Na seleção assistida por marcadores tradicional, mas nós só olhávamos para os marcadores que tinham uma ligação muito forte com os genes e de grande impacto. Mas a natureza é complexa e a maioria das características importantes é a poligênica. A grande sacada da seleção genômica é usar uma densidade tão alta de marcadores, milhares e milhares de NPS, que estatisticamente garantimos que cada pedacinho do genoma e, consequentemente, cada pequeno gene influente esteja em amizade próxima, ou seja, em desequilíbrio de ligação com pelo menos um desses marcadores. Então, nesse conceito aqui, pessoal, nós temos aí ligações que elas são mais próximas, mais amigas. Então, ela consegue ir se desenvolvendo. Então, uma consequência que vai melhorando os cruzamentos de uma forma mais rápida. Ela consegue fazer uma análise mais profunda ali dentro desse trabalho. Como isso funciona na prática do dia a dia, pessoal? O processo de seleção genômica é dividido em duas grandes frentes de trabalho. Primeiro, temos a população de treinamentos, também chamada de população de referência. Esse é o nosso banco de dados mestre. Aqui pegamos um grupo de indivíduos e fazemos tudo. Medimos o fenotipo do campo, como a produção de leite ou peso de grão. Também fazemos a genotipagem,
completa, lendo o DNA. Com esses dados na mão, usamos um modelo matemático potente para que o computador aprenda qual é o peso ou o efeito de cada marcador sobre aquela característica. Uma vez que o modelo está treinado e calibrado, passamos para a segunda etapa, a população de seleção ou candidata. Esses são jovens ou recém-nascidos ou sementes que acabaram de ser criadas. Para eles, nós não temos fenotipos, pois eles ainda não cresceram, mas nós coletamos o DNA e aplicamos aquele modelo que treinamos antes. O computador então nos dá o GEBV, que é o valor genético estimado genomicamente, tá? É como se tivéssemos uma bola de cristal estatística que nos diz o potencial daquele indivíduo antes mesmo que ele mostre o que veio ao campo. Então vocês estão entendendo que aqui é diferente do processo inicial, porque aqui vocês veem que nós já temos informações antes desse indivíduo ser gerado, antes dele estar lá no campo, antes dele se reproduzir. Então eles conseguem fazer essa leitura mais aprofundada de tudo que ele pode nos oferecer, e aí levar ele para ser reproduzido. Antigamente não, antigamente a gente ia fazendo os cruzamentos, se lá na frente não desse certo, tu tinha que refazer de novo. Há ideias assim que se fala que se desse alguma mutação na frente, tu teria que ou eliminar aquela planta ou refazer ela novamente, refazer um cruzamento para eliminar aquele pedaço do gene dela, do DNA, que fez aquela mutação que deu um monstro, né? Então aqui tu já consegue fazer todas essas avaliações antes, que nem assim hoje se tem para fetos humanos, né, que se faz lá um estudo se ele vai ter algum tipo de doença, se ele vai ter alguma deficiência, que se possa fazer a mudança ainda na fase do feto para que ele não tenha isso quando nascer. Então estamos avançando aí nessa parte de seleção genômica, que é muito importante para a ciência. Entrar no mundo da seleção genômica exige que a gente perca o medo de estatística, pois ela é o motor dessa tecnologia. Existem dois caminhos principais que os pesquisadores utilizam. O primeiro é o GBLOOP. Ele é uma evolução do método tradicional, mas em vez de usar parentesco teóricos do pedigree, ele usa uma matriz de parentesco genômico real, baseado no DNA compartilhado. É um método excelente quando os efeitos dos genes estão distribuídos de forma mais ou menos igual por todo o genoma. Por outro lado, temos métodos bayesianos, conhecidos carinhosamente como alfabeto bayesianos. A Bayesian A, a Bayesian B, a Bayesian C e a Bayesian R. A diferença fundamental entre elas está na forma como elas tratam os marcadores. Alguns modelos assumem que todos os marcadores têm um efeito quanto aos outros. A diferença fundamental entre eles está na forma com que eles tratam os marcadores. Alguns modelos assumem que muitos marcadores têm efeitos zeros. Apenas alguns são realmente importantes. A escolha entre o GBL-loop ou o Bayer-B depende muito da característica que você está estudando. Se for algo muito complexo, o GBL-loop costuma ser muito robusto. Se houver genes de maior impacto escondidos, os métodos bayesianos podem dar uma acurácia superior. O importante é saber que o modelo é o que traduz o código genético em decisão da seleção. Então aqui se tem vários meios de apurar esses controles, né? De buscar uma alternativa mais assertiva. Então, de não ficar aí perdendo tempo nessas pesquisas que daqui a pouco pode não aprofundar muito o resultado que se espera. Mas por que investir tanto em tecnologia e computação? A resposta é curta, é o tempo. No melhoramento tradicional, para saber se um touro é bom para a reprodução de leite, você precisa esperar que ele crescer, cruzar, suas filhas nascerem e elas começarem a produzir o leite.
Isso leva anos. Com a seleção genômica, nós fazemos a seleção precoce. Podemos identificar o campeão do futuro no dia em que ele nasce, apenas com uma amostra de sangue ou de pelo. Vocês veem aqui, ó. E aqui, uma amostra de sangue ou uma amostra de pelo, tu já consegue ter toda a característica desse animal. Se ele vai ser grande produtor de leite, se ele vai ser um dos campeões, que ele vai trazer, se ele vai trazer uma genética altamente competitiva, que vai trazer aqueles resultados que se busca no momento que se faz essa seleção, tá? Isso acelera o ciclo de melhoramento de uma forma sem precedentes. Além disso, reduzimos drasticamente os custos com avaliação fenotípica em larga escala, que é cara e demorada. A GS é especialmente poderosa para características de baixa heredabilidade, aquelas que o ambiente mascara muito ou características difíceis de medir, como a eficiência alimentar e a resistência a doenças internas. Em resumo, a seleção genômica nos permite fazer mais progresso genético por ano do que qualquer outro método inventado na história da agricultura. Então, aqueles métodos antigos lá que a gente tinha, então esquece, esse aqui veio para superar tudo isso aí, tá bom? Nem tudo são flores, né, pessoal? Como profissionais, precisamos ser realistas sobre os desafios. O primeiro grande obstáculo ainda é o custo da genotipagem. Embora ele esteja caindo rapidamente, outro ponto crítico é que a seleção genômica tem prazo de validade, se não for bem gerida. A acurácia dessas previsões tende a cair ao longo das gerações, e se não continuarmos alimentando a população de treinamentos com novos dados de campo, e o que chamamos de necessidade de retreino do modelo, além disso temos interações genotipo-ambiente. O modelo treinado no sul do Brasil pode não funcionar perfeitamente para o Mato Grosso, porque os genes respondem de forma diferente a clima e solo. Também precisamos tomar muito cuidado com a estrutura populacional. Se os indivíduos selecionados forem todos muitos parentes, podemos perder a variabilidade genética e ter problemas de consanguinidade no futuro. O GS é uma ferramenta poderosa, mas exige um piloto experiente para que não descalibrar o programa do melhoramento. Então, pessoal, ele é excelente, mas tem todos esses detalhes. Se eu estou fazendo uma pesquisa aqui no sul para um tipo de soja, para um tipo de milho, para um tipo de arroz, ele não vai ser adaptado a outras regiões. Se nós levarmos Mato Grosso, levarmos para Bahia, levarmos para o Amapá. Então, nós temos que estar treinando essas pesquisas, esses módulos, para que eles se vá se adaptando em outras regiões também. Então, isso é importante. Então, por isso que a gente tem um trabalho muito grande nesse sentido aqui. Ele é ágil, ele vai diminuir o tempo, mas para cada região a gente vai ter que desenvolver um tipo de estudo, tá bom?